vocês, que seja um dia de alegria, de aprendizado, com esperança na manhã seja cada vez maior. Eu já passei por esse evento, sempre foi gostoso. A gente pensa lá na frente, que Deus realize os seus sonhos para a alegria de vocês. Amém? Eu vou ler 2 versículos essa manhã do Evangelho de João. Um deles diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala. O outro versículo, também palavra do Senhor Jesus, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Palavra de Jesus. Então é um texto que fala sobre o nosso dia a dia, e um texto já lá no futuro, na glória com Jesus, né? O primeiro texto, quando ele diz: no mundo tereis aflições, por mais que o homem faça, por mais coisas que ele tenha, riquezas, poderes, ele jamais estará isento de dor. Por mais crente que a pessoa seja, por mais fé que ela tenha, ela não estará isenta de sofrimentos, de dificuldades, de abatimentos, de depressão, que tem atingido muita gente. E Jesus ele é muito claro nisso, apesar de muitos pregadores hoje na televisão terem falado: venha para a minha igreja e você vai ficar milionário, o seu caminho vai se tornar um Walmart, você vai ter uma fazenda. São coisas que realmente Jesus não disse. Jesus ele se preocupou demais e se preocupa com as nossas almas, com o nosso espírito, né? Então, por mais que eu faça, por mais boas obras que eu faça, eu sempre terei dificuldades. Mas a palavra de Jesus em mim vocês terão paz. E tenham um bom ânimo, porque eu vim que vocês vivem, e tenham riquezas abundantes. As riquezas são riquezas espirituais, a nossa mente, o nosso coração. A paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá. O mundo dá essa paz que nós estamos vendo aí, um comendo o outro. A paz que Jesus dá é você levantar e saber que é um Deus que vai dirigir o seu dia. O salmista diz assim: aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Não é para a gente ficar dormindo, deixar de trabalhar, que Deus vai nos sustentar. Mas enquanto você está no seu sono, Deus já preparou o seu dia de antemão. Então, quando você crê nisso, é só você entrar no seu dia e ter a certeza que Deus vai estar dirigindo, paz, conforto, consolo. Isso ele fala para a gente no nosso dia a dia. E no outro texto ele fala: não se turbe o vosso coração, lá na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para vocês. Jesus está dizendo que a gente vai estar com ele lá na glória. E ele fala assim: se assim não fosse, eu não diria isso para vocês. Foi por isso que veio, foi por isso que morreu naquela cruz do Calvário. Todo aquele que tem e olha para isso e crê, estará com ele na glória. É isso que ele quer. A preocupação de Jesus é com a nossa alma, tanto que no outro texto ele vai dizer assim: o que daria o homem em troca da sua alma? Como nós já conversamos aqui algumas vezes, nós somos criados corpo e espírito. O corpo morre e vai para a sepultura. Tem muita gente treinando hoje ainda, mas vai para a sepultura, porque Deus falou: você nasceu do pó, o pó você vai parar. E o espírito, e eu tenho esse que fala em mim. Aí eu fico pensando: o Senhor está na Bíblia.
quanto. Deixa eu descer para vocês verem. Tanto, quanto. É sempre tanto, alguma coisinha, quanto. Ou, então, alguma coisinha, quanto. Ah, professor, o que é isso? Menos, tanto, advérbio. Tá? É um advérbio intensificando ou diminuindo um adjetivo. Tá? Menos inteligente. Inteligente é o adjetivo. Menos é o advérbio. Lembra que eu coloquei ava aqui? O advérbio ele modifica um adjetivo. Tá? A gente já vai ver isso. Então, o exemplo aqui, em igualdade. Exemplo. Aqui, vamos lá. Todos os cavalos eram tão saudáveis quanto as éguas que tínhamos comprado. Quem são os substantivos? Não. Então são comparados. Cavalos, isso, cavalos com as éguas. E o adjetivo? Saudáveis. Os dois possuem um adjetivo, tá? Sempre assim. E eles possuem esse adjetivo em que grau? Um possui mais que o outro? Igualdade. A partícula, tão quanto, ou tanto quanto. Isso sempre representa igualdade, tá? Visam principalmente o lucro. Concorrência entre comerciantes estimula compras e consumo. Emprego público para todos. Todos têm direitos sociais garantidos pelo governo. Também não é bem assim, né? Expliquei para vocês, né? A economia era planejada para atender as necessidades básicas da população, não era? É socialismo também. Os meios de produção pertencem ao Estado. Karl Marx e o capital, fazendo e riqueza das nações. Eu acho que é Aqui os países, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Então, é uma questão dessa que já passa na hora, né? União Soviética, Alemanha, não é europeu. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida? Nós passamos um resumo hoje, né? Que nós chama de período da Guerra Fria, onde nós vamos ter vários conflitos. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre a guerra do Vietnã, que foi um desses conflitos. Gente, eu estou meio sem voz hoje. Ontem eu estava em Las Vegas fazendo um concerto no cassino, então eu fui um pouco sem voz, porque eu estava cantando. Então não posso falar muito alto hoje. Estava em Las Vegas. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra do Vietnã, que foi um dos acontecimentos mais. Isso aqui não é frescura, não, gente. Pode ser que em algum livro, alguma coisa, vocês vejam World War, né? Primeira Guerra Mundial, World War. Então, no mundo, esse período está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Vamos pegar um pedacinho agora do que está acontecendo no Brasil. Então, enquanto no mundo, nossa, tem umas coisas legais aí que nem eu sabia. Enquanto aqui nós estamos tendo a Primeira Guerra Mundial envolvendo quase todos os países da Europa.
Aqui no Brasil, aqui nós temos um período conhecido como República Velha, que vai ser da proclamação da República até a Revolução de 1930. Então, enquanto aqui nós estamos vendo mais ou menos esse período, aqui nós começamos a estudar o começo da história republicana do Brasil. O Brasil era uma monarquia até aqui. Então, nós tínhamos o imperador, Dom Pedro II, a Constituição. Então, aqui, logo de cara, a gente vai fazer uma nova Constituição. Essa sim, republicana, com várias diretrizes, etc. e tal. 1919, 1939. Aqui a gente fala que esse período é conhecido como um período entre guerras. Fim da primeira, começo da segunda. O que vai estar acontecendo aqui na Europa? Regimes totalitários. Diversas ditaduras, totalitário, regime ditatorial. Então aqui começa a aparecer, por exemplo, na Alemanha, o nazismo com o seu Hitler. Na Itália, o fascismo com Mussolini. Na Espanha, o franquismo com Franco. Em Portugal, o salazarismo com Salazar. No Brasil, 1930, 1945, era Vargas aqui. Então, regimes totalitários na Europa, regime totalitário no Brasil. Gente, como é que uma pessoa fica 15 anos no governo? Só a força, só na base da intimidação. Não vou esquecer que o seu Vargas tem um grande papel na indústria, na história do Brasil. Não vamos esquecer. Mas ele passou 15 anos como ditador. Pois bem, na Europa, 1939 e 1945, Segunda Guerra Mundial. Brasil! Aqui as coisas começam a se juntar. O Brasil participa efetivamente da Segunda Guerra Mundial. Lembram da FEB? Da Força Expedicionária Brasileira? Da titia que apareceu no vídeo? Das tropas brasileiras? Pois bem, encerramos esse pedacinho. Agora a gente pode fazer uma divisão quase que universal. Vamos pegar esse pedacinho, 1946, 1989. Gente, isso aqui é muito legal. De 1946, final da Segunda Guerra Mundial, até 1989, quando o Muro de Berlim foi derrubado, esse período de tempo ficou conhecido na história como Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque foi no Alasca? Não. Até a Segunda Guerra Mundial, vamos entender isso aí bem legalzinho. Até a Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos estão aliados. Por quê? Porque eles têm um inimigo em comum, que é o Hitler, que é a Alemanha, que é o Japão. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, vai cada um para o seu lado. Cada um vai defender os seus interesses. Então, o mundo vai ficar praticamente dividido em dois blocos. Capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Socialismo ou comunismo, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, gente, durante todo esse período, o mundo fica praticamente dividido em dois sistemas políticos e econômicos. De um lado, você vai ter um sistema capitalista
cujo principal líder é os Estados Unidos. Sistema capitalista, gente, mandem, né? Nós vamos ver que existem diferenças aqui. Tá? Só que nós também temos a União Soviética, que também tem interesses a defender. Então, olha que coisa legalzinha, gente. O porquê do nome Guerra Fria. Embora ambas fossem inimigas, sistema político, sistema econômico, tá? Elas não poderiam ter um envolvimento direto. Ambas possuem bomba nuclear. Possuíam e possuem até hoje, né? Portanto, se houvesse um envolvimento direto, poderia significar o fim do mundo. Se um joga uma bomba atômica, o outro joga outra bomba atômica. Então, o que acontece nesse período? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles vão defender os seus interesses, mas de forma indireta. Então, quase todos os acontecimentos do período da Guerra Fria vai ter uma pequena divisão. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. Vamos começar com pequenos exemplos. Oh, que legal! Deixa eu ver aqui no meu ultramoderno. Temos 30 minutos. Então, gente, olha aqui. História da Guerra Fria. Você vai ter que dar uma lidinha. Paz armada. Paz armada. Eu tenho potencial bélico para atacar você, para destruir você. Mas você também tem potencial bélico para me defender. Então, é um período chamado de paz armada. Uma paz cuja nós conseguimos, né? Que na realidade não é tão paz. Nos Estados Unidos, nós vamos ter um movimento chamado de caça às bruxas. Aqui, final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida. Espera um pouco, que aí o negócio começa a complicar. Alemanha, zona de interesse de ambos as superpotências. Os Estados Unidos não podem tomar a Alemanha. A União Soviética não pode tomar a Alemanha. O que se fez, gente? Se dividiu esse país em dois. Alguém já parou para pensar? Vamos dividir São Paulo em dois. São Paulo do Norte e São Paulo do Sul. E a gente mora em São Paulo do Sul, só que o metrô Santana é São Paulo do Norte. É outro país. Fica complicado na cabeça da gente. Quer dizer, para eu ir para Santana é outro país. Eu tenho que ter passaporte, eu tenho que passar. Né? Então eles dividiram a Alemanha. De um lado, a Alemanha Ocidental, comandada pelos Estados Unidos. Do outro lado, a Alemanha Oriental, né? Auxiliada pela União das Repúblicas Socialistas. Nuclear contra a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Crime do qual seus culpados não foram acusados, muito pelo contrário. Foram saudados como heróis simplesmente por terem vencido a guerra e movido uma propaganda capaz de fazer o mundo inteiro se esquecer do horror nuclear. Mas o mundo inteiro não se esqueceu do verdadeiro culpado, a maior nação terrorista de todo o planeta, os Estados Unidos. Harry Truman, presidente naquela época, em agosto de 1945, autorizou o bombardeio com armas. Essa aldeia tinha guerrilheiros comunistas, então eles fizeram o ataque. Só que, lembra que eu falei agora há pouco daquela moça que morreu no Rio? Agora o mundo está vendo. Agora, mesmo que eu fizer algo errado, o mundo está vendo. Então eles lançaram a bomba de napalm. Com qual ideia? Tem guerrilheiros comunistas ali naquela aldeia. Na realidade, era uma aldeia de plantador de arroz. E gente, agora nós vamos ver a menininha, mas é uma cena um pouco forte. Vamos dar uma olhada como é que aconteceu isso? O avião vai sobrevoar. Olha o barulho, não vou falar nada, depois a gente fala.
E aí vocês vão me falar se é uma aldeia de terríveis guerreiros. Gente, isso é queimadura. Ela não está sentindo porque ela está em choque. Isso é queimadura, gente. Olha os terríveis guerrilheiros comunistas. E agora nós vamos ver uma outra terrorista. Vocês vão ver uma senhora cheia de bombas, uma terrorista do fim do mundo. Olha isso, gente. É triste. Por isso que eu queria ter trazido meu pendrive, que eu ia passar uma mágica agora na frente, por causa dessa imagem triste. Mais ofensiva, não é? Já tinha até uso de palavrões, e a outra não. A outra, embora também fosse ofensiva, não era tão direta. Então a produção literária dessa época era composta dessa forma em si. Lembrem-se que vocês têm apostila, eu sei que vocês têm que pesquisar, estudar muito mais do que o que eu estou falando, que é uma revisão. Depois dessa época, nós temos o humanismo. No trovadorismo, Deus era o centro de tudo. Agora nós estamos mudando a época da história, nós estamos indo para o humanismo. E nesse humanismo, quem passa a ser o centro? O homem. Mas aí o que acontece em relação à religião? Ela deixa de existir? De jeito nenhum. A religião continua existindo, mas o homem começa a descobrir que ele pode fazer o seu caminho, o seu destino. Que ele tem uma influência sobre tudo. Uma influência tanto no campo das artes, como uma influência na natureza, que as coisas não acontecem apenas por milagres, por acaso, embora ele não deixasse de acreditar no poder da igreja, de Deus, etc. Mas ele começa a também se descobrir. Então, isso na produção literária. Nós temos quem é o maior expoente dessa época? É o Gil Vicente. Vocês estão lembrados que eu trouxe para vocês verem uma parte do alto da Barra do Inferno? Então, o que consistia? Ele falava a respeito do quê? Da ida das pessoas ou para o céu ou para o inferno, né? Ele era meio que um juiz ali, né? Juiz definindo o futuro, depois dessas pessoas mortas, para onde elas deveriam ir ou não. Então, o Gil Vicente é o principal expoente dessa época. E ele escrevia como? Escreveu uma literatura em prosa, né? Escreveu esses teatros, essas farsas, essas peças, que representavam também o quê? O humano, o ser humano. Literário, em que você fala dos feitos heróicos de determinado povo. E aí o que ocorria? Ele estava enaltecendo o povo português. Os Lusíadas, de Lusos, o povo português. E o que ele contava nessa epopeia? A trajetória desse povo português até o caminho que garantia as especiarias das Índias. E quem era o herói aí que ele escrevia, que ele falava o nome desse herói? Vasco da Gama, que foi quem descobriu aí esse caminho para as Índias. Então, através do Vasco da Gama, ele narrava os feitos heróicos que esse povo português fazia. Porque eles enfrentaram monstros, tudo isso daí, gente, no sentido figurado. Apesar de contar isso com determinada riqueza de detalhes, que as pessoas acreditavam realmente. Mas é lógico que embarcações em alto mar aí durante meses, anos até, iam enfrentar tempestades, pestes, doenças, enfim, coisas comuns de gente que se lança ao mar e fica muito tempo. E tudo isso eles venceram. Então, era uma forma de enaltecer, de dizer que o povo português era um povo heróico. Nós falamos aí, na aula passada. Falei a respeito da divisão dos Lusíadas, né? Entreguei as apostilas para vocês. E eu vou colocar algumas questões que falam a respeito dessa nossa